Vamos lá para a primeira aula do nosso curso. Nessa aula eu vou te falar o que é uma reserva de emergência, explicar mais ou menos os conceitos básicos para a gente começar a montar a sua carteira. Eu quero começar com uma pergunta. Você tem um kit de primeiros socorros na sua casa? Aquele kit com esparadrapo, band-aid... Pensa aí, você deve ter. Eu, pelo menos, na minha casa tenho. E esse kit de primeiros socorros é uma ótima analogia para a gente falar sobre a reserva de emergência. Porque todo mundo tem um kit de primeiros socorros em casa, mas não quer usar. É a mesma coisa com a reserva de emergência. É uma coisa que você precisa ter esse seu colchão, essa sua tranquilidade, mas você não quer usar porque ela é só para emergências. O que é essa reserva? Essa reserva é uma quantia de dinheiro que você separa, que você junta durante os anos, para que caso aconteça alguma coisa na sua vida, você possa usá-la no caso de uma emergência. Normalmente, é um valor de 6 a 12 vezes do seu custo de vida. O que isso significa? Não é de 6 a 12 vezes o seu salário ou a sua renda mensal. É de 6 a 12 vezes quanto custa para você viver um mês. O que você gasta essencialmente que não tem como cortar. Aqueles gastos que são os gastos essenciais do seu mês. Você precisa pegar esse valor e multiplicar ou por 6 ou por 12. E como que você vai saber se é 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 vezes? Isso vai depender do seu perfil. Se você for um autônomo, por exemplo, que não tem muita renda fixa, não sabe direito quanto vai receber no mês seguinte, você pode ir para os 12 meses, porque aí você vai ter mais tranquilidade e vai ter um valor maior. Caso você seja um profissional registrado com alguma renda fixa, aí talvez 6 meses só já seja necessário. Então é você que vai fazer essa avaliação. Então é bem simples. Se, por exemplo, você fez as contas e os seus gastos essenciais somam R$3.000 por mês. Você tem que fazer R$3.000 vezes a quantidade de meses que você deseja. Por exemplo, se for vezes 6, são R$18.000. Se for vezes 12, R$36.000. E aí você faz esse colchão, você vai juntando ao longo dos meses para você criar essa quantia. E quando você tiver essa quantia, você vai deixar ela quietinha ali, investida, nos investimentos que eu vou te falar ainda nesse curso. E você vai deixar ela lá quietinha caso tenha alguma emergência. E como o nome já diz, é uma reserva de emergência. Então gastos supérfluos não são emergência. Quando você olhar ali na sua conta a sua reserva investida, você não pode tirar aquele dinheiro para qualquer gasto que você queira ter. Alguns exemplos de emergência para você usar a sua reserva. No caso de desemprego, por exemplo, estudos dizem que você demora mais ou menos 6 meses para se realocar no mercado. Então você pelo menos tem esse colchão, você tem essa reserva para durante esse período você ficar tranquilo. Ou também no caso de alguma doença, algum problema de saúde, você também pode usar essa reserva. Ou caso o seu celular quebre e você usa o seu celular para trabalhar, se você for um entregador ou um motorista de Uber, por exemplo, é muito importante que você tenha aquele celular e é uma emergência. Mas, se você quiser trocar o celular só porque o seu celular não está mais tão bom, isso você tem que usar do seu dinheiro mensal, da sua renda mensal, você não vai tirar o dinheiro da reserva para fazer isso. Então você tem que mensurar o que é uma emergência e o que não é. Então, o que for necessário para você viver, se você estiver precisando desse dinheiro, você realmente pode tirar da sua reserva e você vai ficar mais tranquilo ali para fazer os seus outros investimentos. E aí você deve estar pensando, eu recebo o meu salário, eu quase não consigo juntar nada, como que eu vou fazer essa reserva de emergência? E aí você deve estar pensando, mas os meus gastos essenciais são maiores do que o meu salário. Gente, então tem alguma coisa errada. Você precisa diminuir um pouco seus gastos ou encontrar outras formas de renda para você conseguir suprir isso para que os seus gastos estejam abaixo do seu salário. Então, isso que você precisa ver. E a gente pode fazer um curso só sobre isso, só sobre finanças pessoais para tirar das dívidas e para que você tenha uma vida mais tranquila financeiramente. O segundo caso que você pode me dizer é que os seus gastos essenciais são exatamente iguais ao seu salário. Então, sobra nada no final do mês. Isso também é um problema. Chegou a hora de você colocar tudo na ponta do lápis e ver o que você pode cortar para realmente ter mais dinheiro sobrando no final do mês para ter a sua reserva de emergência. E eu já fui essa pessoa, eu nunca estive endividada no primeiro caso, mas no segundo caso eu já fui essa pessoa e hoje que eu consigo guardar, que eu consigo separar uma parte do meu salário para investir, é muito mais tranquilo. Então vai por mim que vale a pena. E a terceira coisa que você pode me falar é que seus gastos essenciais são menores do que o seu salário, mas que mesmo assim você acha que é muito difícil chegar nessa quantia de 3, 6, 12 vezes o seu custo de vida. Calma, vai dar tudo certo. Na próxima aula eu vou te ensinar como montar a sua reserva de emergência. Vou te dar um passo a passo para esse processo ser muito mais tranquilo do que você imagina.